mandar alguma coisa no chat, você pode me interromper, tá? Alguma dúvida, alguma coisa que eu vou confessar que eu perdi um pouco da prática. Apresentar aqui. Oi. Isso. Todo mundo bem? Só aperta o ocultar, por favor. Aí. Pronto. Maravilha. Pessoal, qualquer coisa pode me interromper qualquer hora. E se precisar tirar dúvida, se vocês conseguirem ligar pelo menos o microfone, é um pouco melhor, porque eu vou focar aqui na apresentação e fica um pouco difícil acompanhar o chat, mas pode chamar, que eu paro, tá? E se eu estiver indo muito rápido, pode falar também, que aí eu paro e vou mais devagar e volto. Interrompam-me quantas vezes vocês precisarem, o que é importante é vocês não saírem da aula com dúvida. Pessoal, nós vamos falar aqui hoje sobre a primeira lei de Ohm. Essa lei, ela faz a relação sobre as grandezas, né, que envolve a questão da energia elétrica, que é a tensão, resistência e corrente elétrica. Eu já começo essa aula aqui explicando para vocês e fazendo um desafio. Vocês já viram isso aqui na vida de vocês alguma vez? Essa coisa quadrada? Vulgo bateria de 9 volts? Ó, essa bateria aqui, ela funciona como uma pilha. E aí aqui a gente tem algumas informações que precisamos saber sobre ela. Primeiramente, essa informação de 9 volts, ela está querendo dizer assim para a gente o quanto de energia elétrica ela vai fornecer. Aqui em cima a gente tem os dois polos, assim como uma pilha. Aqui nós vamos ter os dois polos da bateria, né? Então aqui a gente tem o polo positivo e o polo negativo dessa bateria. Tudo bem? Entenderam aqui a questão de polaridade, de quantidade de energia que vai sair dessa bateria? Deste outro lado aqui, a gente tem essa pecinha aqui. Está imensa nessa foto, mas se eu mostrasse para vocês, ia ser mais ou menos desse tamanho aqui. Isso daqui é uma lâmpada de LED, uma luz, né? Não uma lâmpada. A lâmpada de LED é o que a gente usa em casa. Mas isso aqui é uma luz de LED. Se vocês separarem, ela tem duas perninhas, e essas perninhas a gente chama de terminais. Se vocês separarem, um vai ser mais curtinho que o outro. Aqui é a parte que é mais curtinha, vai ser o polo negativo, e a que é mais comprida vai ser o polo positivo. Tudo bem? Ó, vou sair aqui da tela só para ver vocês aqui no chat. Deixa eu ver se alguém tinha mandado alguma coisa. Beleza. Agora eu vou voltar até aqui para eu conseguir ver o que vocês escrevem. Gente, pode abrir o microfone sem timidez, tá? Não precisa nem abrir a câmera, é só o microfone. Facilita muito quando a gente está sem conseguir ver a tela. Vou voltar aqui, slide. Pessoal, esse LED tem mais uma informação que eu não contei para vocês. Esse LED é um LED de 2 volts. Pergunta. Eu tenho somente essa bateria e somente esse LED. Eu tenho uma fonte de energia e algo de que precisa de energia para acender. Como que eu posso ligar esse LED nessa bateria? A gente pode colocar os coisinha do LED aí no redor do polo negativo e do polo positivo. Certo. Então, isso era para eu estar demonstrando para vocês, mas eu confesso que eu levei todos os meus LEDs que estavam aqui em casa para a escola e fiquei sem nenhum aqui. Mas aí eu vou falar para vocês que a Ana acertou uma parte. Na verdade, ela acertou todas as partes. A gente pode pegar esse LED e pega aqui o positivo liga o positivo, o negativo no negativo, e a gente vai acender esse LED. Só que
ele vai acender por alguns segundos e depois ele vai apagar. Vai começar a subir um cheirinho de queimado e a gente vai queimar o LED. Mas o raciocínio da... Foi a Ana que falou, né? Isso, mas, professora, ele vai queimar porque a bateria é de 9 volts e o LED de 2? Ou porque não é compatível mesmo? Isso, Ana, muito bem, chegou no ponto. Era aí que eu queria que vocês chegassem, ó. 9 volts e 2 volts, ou seja, a gente tem uma fonte de energia muito maior do que a capacidade de energia que o LED precisa. Esse LED ele precisa só de 2 volts para acender. E a bateria vai fornecer 9 volts. Então ele vai queimar. Então aqui, ó, eu já lanço o desafio para vocês. Enquanto a gente vai percorrendo essa aula, depois eu vou voltar aqui no final, depois de todo o conhecimento que vocês tiverem aqui no decorrer da aula, vou chegar ao final dessa aula perguntando para vocês como que a gente vai acender esse LED sem queimar. Tudo bem? Vão pensando. Agora eu vou partir aqui para os conhecimentos que vocês precisam para essa aula. Eu vou passar aqui um pouquinho. Essas peças aqui são componentes eletrônicos. Todo equipamento eletrônico, se vocês pegarem uma placa de computador, uma placa de controle remoto, seja lá qual for o tipo de componente eletrônico que vocês pegarem, até placas de portão automático, tudo que for eletrônico e tiver uma placa, vocês vão olhar e vão encontrar esses componentes aqui. Esses componentes, eles são chamados resistores. Os resistores, eu vou contar para vocês já já o que eles fazem. Não existe só esses componentes, existem vários tipos de componentes, mas hoje a gente vai focar nesses daqui, tá? Então, vou escrever aqui para vocês o nome, resistores. São esses componentes eletrônicos. Esse nome resistores lembra alguma coisa que vocês já conhecem envolvendo eletricidade? Resistência de chuveiro. Isso, o clássico, porque todo ser humano que existe nessa face de terra um dia já sofreu com a resistência do chuveiro, que queimou, e foi num dia bem frio e você já tinha começado o banho. É sempre assim, né? Exatamente. Então, tanto essas peças aqui quanto as resistências do chuveiro, elas têm uma função em relação à eletricidade que está passando pelo equipamento ou pelo chuveiro. E a gente vai ver mais um pouquinho agora. A primeira lei de Ohm, ela tem essa fórmula. Essa fórmula aqui é que a gente vai fazer as relações para calcular e para saber o que de fato, né, o que são essas grandezas. São as três que a gente vai estudar hoje. Essa letra U, ela está relacionada aqui com a tensão e a diferença de potencial. E vocês vão encontrar muitas vezes a tensão, ela pode estar representada assim, como T de tensão, ou ela pode estar representada com a letra U, ou ela pode estar representada com a letra V. Dependendo do exercício, vai aparecer de uma forma ou de outra. Mas o que vocês têm que ter em mente é que sempre que cair algum exercício relacionado a isso, vocês vão utilizar a letra U para representar a tensão e a voltagem. Tudo bem? Ó, tensão é a mesma coisa que a letra U, que é a mesma coisa que a letra V, e também pode aparecer em alguns exercícios como DDP. Tudo isso aqui quer dizer a mesma coisa, que é tensão, e a gente vai representar sempre pela letra U. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Podem me interromper a qualquer momento. Eu vou seguir, qualquer coisa vocês escrevem aqui, eu abro o microfone, que é melhor ainda. Beleza, Leonardo. Vou seguir aqui então. Certo. Agora, a gente tem outras duas grandezas, eu vou comentar aqui, né, o que elas são, e a gente vai ver uma imagem que eu acho que vai conseguir relacionar bem tudo isso. A gente tem também a questão da resistência. A gente estava falando no slide anterior sobre resistor, resistência de chuveiro,
Então, quando a gente vai falar de eletricidade, a gente tem essa grandeza. A resistência, ela é muito importante. O que uma resistência faz? Quem acertar ganha uma bala Juquinha quando a gente se encontrar presencialmente. Ah, por uma bala Juquinha ninguém quer falar, né? Ganha um bombom. Mas tem que me falar o que. Aí ó, alguém fez a pré-aula, já está estudando há um tempo. A resistência resiste. Isso mesmo, a resistência ela resiste. Isso parece óbvio, mas é assim mesmo que eu estou tratando para vocês entenderem como é que é. Vocês imaginem que a gente está numa sala de aula com 40 alunos. E aí eu falo que deu a hora do intervalo. Todos os 40 alunos levantam e vão passar pela porta de uma vez. Vai passar esses 40 alunos de uma vez pela mesma porta, ao mesmo tempo? Mesmo que forem bem magrinhos, todos eles não vão passar os 40 de uma vez. Vai passar no máximo 2, 3 por vez ao mesmo tempo pela porta. Talvez 2 no máximo. E quando a gente vai pensar nisso e transportar isso para a eletricidade, a gente precisa saber que a eletricidade ela é gerada pelos elétrons. Tanto que o nome já lembra elétrons, a eletricidade de elétrons. Esses mesmos elétrons que quando vocês estão estudando química, eles aparecem lá no átomo, né? A carga negativa do átomo é o elétron. Então, a eletricidade ela está relacionada com o movimento dos elétrons. A resistência, ela vai segurar a passagem de elétrons. Então, imagina que é como se fosse a porta. A porta não vai deixar passar 40 alunos de uma vez. E a resistência não vai deixar passar todos os elétrons que estão chegando de uma vez. Então, vocês imaginem lá que no experimento do LED, queimou porque chegou aqueles 9 volts de uma só vez. Se a gente tivesse alguma coisa ali fazendo resistência, essa resistência não iria deixar chegar todos aqueles 9 volts de elétron no LED. Tudo bem? Vocês conseguiram entender essa parte da resistência? Que a resistência resiste? Sim. Professora, uma pergunta. Diga. Se a gente pegar uma resistência fininha, tipo, eu não sei explicar, mas ela é meio que fininha, assim, e conectar, né, no LED e na bateria também, será que a gente conseguia? Tá na linha certa, tá na linha certa. Você pensou na resistência do chuveiro e pensou em algo mais fininho e tal, não sei o quê. É porque esse o aqui em caminho. casa tem uma resistência que ela é diferente daquelas coisas de chuveiro, né, grandona. Ela é mais fininha, mais pequenininha, né? E aí eu pensei, se a gente conectasse essa resistência no LED, de alguma forma, não sei, eu ainda não sei como, mas também conectasse na bateria, eu acho que daria, mas não tenho muita certeza. Eu acho que ainda pode ocorrer uma mini explosão ali. Não, assim, não vai explodir. Ana, seu raciocínio está muito certo. É exatamente isso que a gente precisa fazer. Não existe só um tipo de resistência, existe vários tipos de resistência. Quando chegar no final, eu vou mostrar como a gente coloca essa resistência no LED. Mas é isso aí, você acertou. A gente tem que pôr uma resistência. Já vou antecipar aqui. Lembra no slide anterior que eu mostrei essas pecinhas de componentes aqui, os resistores? Sim. Eles são bem pequenininhos, eu não tenho nenhum aqui. Depois eu vou mandar umas fotos para vocês. Professora, eles parecem pecinhas. aquelas garrafinhas da Coca-Cola colecionáveis. Aquela Parece. Parece, mas eles são bem pequenininhos, tipo, muito pequenininho mesmo. Eles são tão pequenininhos resistores que vocês estão vendo que eles têm cores aqui? Sim. As listrinhas? É porque eles são tão pequenininhos que não dá para escrever de qual é a capacidade deles, não dá para colocar os números aqui, de tão pequenininhos que eles são.
Então, através do código de cores, você sabe se ele é de 300 ohms, 200 quiloohms, através desse código de cores. Existem tabelas. Se a gente tiver a oportunidade de ter uma aula no presencial, eu vou fazer um circuitinho elétrico, que eu vou mostrar teórico aqui na aula para vocês, mas no presencial, se a gente tiver a oportunidade de fazer uma aula de experimentos, a gente vai montar um circuito elétrico, aí vocês vão usar o resistor, o LED e a bateria para montar. Esse resistorzinho aqui, ele pode ser conectado no circuito elétrico para fazer resistência e não deixar chegar aos 9 volts no LED. No final da aula, a gente vai fazer uma continha para saber qual seria o resistor que a gente deveria usar. Mas é isso aí, Ana. Seu raciocínio tá bom, você já matou a charada aí, que a gente precisa colocar uma resistência no meio do caminho. Muito bem. Todo mundo entendeu? Alguém ficou com uma dúvida sobre essa parte da resistência? Pro, Diga. como que a gente sabe que como que a resistência sabe quantos volts o LED precisa para impedir que o resto chegue lá? Vamos fazer isso em exercícios. Com os exercícios vocês vão conseguir entender, tá bom? Quando chegar no final da aula, você me fala se você entendeu ou não, que aí eu tento explicar de outra forma, mas acho que com os exercícios já vai dar. Tá bom. Tá bom? Ó, uma outra grandeza que a gente precisa relacionar aqui é a intensidade de corrente elétrica, que é a letra I. Quando vai aparecer nos exercícios, vai aparecer com a letra I. A corrente, eu sempre vou chamar I como corrente. Então, vamos falar assim, corrente, a grosso modo. Corrente vai ser o quanto desses elétrons vão passar. A gente sabe que a resistência ela vai resistir e deixar passar uma parte. Mas a corrente, ela vai determinar o quanto de elétrons que vai passar. Tudo bem? Quanto de elétrons que está passando ali. Eu vou colocar uma imagem que eu gosto muito, e essa imagem vai me ajudar a mostrar para vocês aqui. Eu consegui mostrar de forma, acredito que clara, a questão de como a resistência atua e de como a corrente atua. Mas essa imagem aqui vai me ajudar a mostrar para vocês como que a tensão atua. Foi. Tá aqui, ó. Essa imagem que eu gostaria de mostrar para vocês. Só vou passar aqui para esse primeiro, que é importante eu mostrar para vocês as unidades, tá? Ó, quando a gente fala de corrente elétrica, a unidade é amperes. Tudo bem? Então, eu vou voltar aqui na imagem, ó. Amperes é esse coitado aqui do meio que está passando. Quando a gente vem aqui para a resistência, a resistência a gente viu que é o resistorzinho. Um pouquinho. Volta assim, ó. Resistência é o ohm. O ohm tá aqui, ó. Tudo bem? Ah, sim. Vou parar um pouquinho aqui na imagem. Então, a gente tem aqui, ó. O que tá como ampere é a corrente. Corrente, que é o I. E aqui a gente tem o ohm, que é a resistência. Vou pôr Rzinho de resistência. Ohm é porque é a unidade de medida. E ampere porque é a unidade de medida. O que o volt, que é a tensão, está fazendo? Eu acho que ele está tentando empurrar a corrente elétrica, né, para passar pela resistência. Isso mesmo, é exatamente isso. A voltagem, a gente vai ter uma fonte de energia, que ela vai ter esses volts, e ela vai impulsionar os elétrons para percorrer um condutor. Então, aqui a gente tem o condutor, é um caminho. Quando a gente liga os aparelhos elétricos, a gente tem um caminho da fonte de energia. Qual que é a fonte de energia que está conectado ao computador de vocês? De onde está saindo energia? Do monitor, da televisão que está ligada? Onde vocês ligaram para sair energia? Não ligaram, né? Estão tudo no celular. Eu acho que o meu tá na tomada. Isso.
Da tomada até o seu computador, o que você tem no meio do caminho? Uma corrente? A corrente está passando pelo que está no meio do caminho. O cabo? Isso, seu condutor. Esse fio agora, ó, depois dessa aula, vocês nunca mais vão ver um fio da mesma forma, um condutor, tá bom? Então, ó, tá saindo da fonte de energia, empurrando esses elétrons pelo condutor. A resistência tá ali, espremendo ele, porque se chegar com todo esse impulso, vai queimar o aparelho, então a resistência está segurando e a corrente está lá passando. Tudo bem? Conseguiram relacionar e entender? Guardei a imagem no coraçãozinho, que ela é bem interessante. Vou seguir aqui, ó, voltando aqui para esse. Atenção, lembrando sempre que vai aparecer como U, como T ou como V, mas aqui para essa aula eu vou adotar a letra U, tá? Atenção, a unidade de medida é volt. Gente, isso aqui é importante guardar essas unidades. Porque às vezes vocês vão fazer o exercício, vocês fazem a conta certinha, e aí a pessoa que fez a prova, ela não quer que vocês acertem. Então ela pode colocar lá, você está calculando a voltagem, e vamos supor que vocês chegaram ao valor de 12. Aí vocês não se atentam à unidade de medida. Chega lá, a alternativa lá, tá lá, letra A, 12 volts. Letra B, 12 amperes. Chega lá, letra C, 12 ohms. E aí você calculou a voltagem e não lembra qual é a unidade de medida, quer ver? Aí você faz minha mãe mandou e assina lá a letra B e não era porque a unidade está errada. Então é importante sim guardar as unidades de medida. Tudo bem? A gente vai fazer o exercício e nos exercícios eu vou ressaltando isso para vocês. Professora, mas tipo, também não seria uma questão de interpretação da pergunta? Também seria assim. Mas é importante guardar, porque dependendo de que forma que o exercício é feito, tem um aqui que eu vou mostrar para vocês. Às vezes ele vai omitir informação e deixar você subentender. E aí, às vezes, pode vir o branco, sabe? Assim, não conseguir relacionar. Mas a interpretação ajuda muito. E é o que eu sempre falo, gente, o Enem, ele é uma prova, assim, que quer te vencer pelo cansaço, vai ter textão. Nesses textões, muitas vezes o que você precisa vai estar lá, e às vezes você não consegue interpretar. Então, mais da metade do Enem é interpretação. Então, o que foi a Ana, né? O que a Ana falou é muito importante. Tentar ler, interpretar e relacionar. E guardar as unidades de medida no coração também, porque precisa. Gente, eu vou passar aqui, ó, e vamos para o primeiro exercício. Essa série de exercícios vai ser simples. Essa minha parte aqui vai ser um pouquinho mais rápida que tem a parte do Renato. Mas vocês podem ir perguntando, tá bom? Mas eu vou tentar fazer aqui de forma rapidinha. No final, vocês já tirem as dúvidas e eu mostro para vocês o esquema do circuito. Ó, lembra aquele triângulo que a gente viu lá no começo que tá aqui, esse triângulo aqui? Esse triângulo, eu vou fazer o esqueminha aqui para ajudar vocês. Isso aí, a lei de Ohm. Isso aí, Leonardo. É a famosa. Mas aí eu vou passar um negócio aqui que vocês vão guardar no coração, que toda vez que cair primeira lei de Ohm, vocês nunca mais vão esquecer disso aqui. E nunca mais vão ficar na dúvida de qual fórmula vocês vão precisar usar. Ó, esse exercício aqui, vou fazer até aqui um negócio aqui que vai facilitar a gente a entender essa parte aqui. Só um minutinho, a gente devia ter feito isso aqui antes para deixar vocês mais, para forçar vocês a usarem o famoso macete. Bom de aula de cursinho são os macetes, né? Então, não podemos passar uma aula sem ter o macete. Pronto, não precisa nem ter multiplicado.
A, B e C. Tá. Todos aqui. Pronto. Agora sim. Vai aumentar o nível de dificuldade aqui um pouquinho. Pessoal, ó. Quando for exercício, primeira lei de Ohm, vocês verem lá voltagem, corrente, resistência. Vocês se esquecerem e não lembrarem qual é a fórmula que vocês vão precisar usar, vocês vão fazer um triângulo desse jeito aqui. E vocês vão urinar a prova. Vocês vão urinar a prova, tá bom? Vocês vão urinar a prova. Tudo bem? Primeira lei de Ohm, não sabe o que fazer, faz um triângulo e urina a prova. Não vou se esquecer disso. Gente, como que a gente vai usar o URI na prova? Vai ser dessa forma aqui, ó. Exercício simples. Primeiro, ele deu pra gente aqui, V é o que mesmo? O que é essa letra V? É o U? Isso! Então ele deu o U. O I já tá aqui. O I é o que mesmo? É a corrente. Isso, então ele deu a corrente pra gente. E ele tá perguntando o quê? Qual a resistência? Então ele tá perguntando a resistência. Olhem só. Se ele tá perguntando a resistência, a gente quer achar esse cara aqui, tapa aqui esse R. Esse R não existe mais. Coloca a mão aí na frente do R. Sobrou o quê? O Yui. Isso, sobrou o U e o I. Só que se você olhar bonitinho aqui, ó, sobrou o sobre I. Então, ó, resistência é igual U sobre I. Conseguiram visualizar? Você tira aqui o R, sobrou U sobre I. Tudo bem? Gente, qual que é o U? É a voltagem. Qual que é o valor? 30. 30. 30. Só substituir aqui, ó. Qual que é a corrente? 0,18. 0,18. Esse daqui vai dar pra gente 16,66. Gente, qual que é a unidade? É o R? Ó, vou voltar lá. Resistência a unidade é Ohm, que é o nome de um físico, né? Que estudou resistência. E o símbolo que a gente vai usar é essa letra grega aqui do ômega, tá bom? Então, a nossa unidade de medida vai ser 16,66 ohms. Tudo certo? Sim. Beleza. Ficou bem mais fácil de entender. Ficou, né? Quando não souber o que fazer, o que você vai fazer? Urinar na prova. Urinar na prova? Isso, muito bem. Isso, ó, eu fazendo arte aqui, é 166. Foi só para. Foi o Leonardo, né? Leonardo, eu fiz isso só para ver se vocês estavam espertos. Quem nunca teve um professor assim na vida, né? Eu sou dessas. Só para ver se vocês estavam todos atentos aqui, né? A continha. Ó, vou passar para o próximo aqui. Esse aqui, eu vou deixar vocês me falarem o que eu tenho que fazer, tá bom? Vou fazer aqui. Vou urinar a prova. U, R, I. Vamos lá, me falem. Que informação que o exercício deu? Ele precisa saber a voltagem. E se ele quer saber o V, se ele quer saber o V, a gente vai excluir o U, né? Que é a voltagem. Voltagem é o... Sobrou o quê? Sobrou o R e o I. E aí a fórmula fica U igual a R vezes I.
Isso, U é igual a R vezes I. Tá do ladinho um do outro, então a gente vai fazer a multiplicação. Professora, o Leonardo disse 238, né? Isso, muito bem. Leonardo tá a milhão já fazendo as continhas. Então, ó, ficou, né? Só vamos organizar aqui, ó. Quem não conseguiu visualizar, o R, ó, a letrinha aqui, o símbolo do ON. Então, esse cara aqui vai ser o R. E esse cara aqui já tá aqui a letra da corrente, né? Então, ó, é 68 vezes 3,5. Qual que é a unidade? Olha aqui que a gente está procurando. É o V. Isso, ó. Então, a unidade da tensão é V de voltagem, de volt, tudo bem? 238 volts. Certinho? Alguém mandou alguma coisa no chat? Leonardo? Não? Posso seguir? Depois vocês me chamam, hein? Beleza, vamos lá. Então, outro exercício. Vamos urinar. Prova. U-R-I. Vamos lá. O exercício com vocês agora, hein? Ainda vocês vão falar o que eu tenho que fazer. A gente precisa saber da corrente. Então, se a gente precisa saber corrente. Então, vamos lá. Corrente é quem? É o I. Ui. Então, eu tiro esse daqui. Sobrou quem? O U e o R. Aí fica I igual a U sobre R. Isso. U sobre R. Leonardo já fez, né? Já mandou aqui? Isso aí é com ele, porque eu sou péssima. Eu deixei ele aí. Ó, vamos lá então, ó. U 440 dividido por 48. Esse aqui vai dar 9,16. A Giovana deu 9,16. Isso, a Giovana. O Leonardo, não? A Giovana ganhou do Leonardo dessa vez a rapidez? Ai, povo eficiente. Isso aí. Muito bem. Agora, dona Giovana. Isso, Leonardo. Aí, ó. Leonardo presente aqui também. Qual que é a unidade desse número bonito? É o I mesmo? É que eu tinha perdido. I é corrente, a unidade vai ser o A de amperes. Ah, sim, beleza. Isso aí, Leonardo. Muito bem. Calma aí, professor. É o A de amperes? Isso, amperes é a unidade. Lembra? Eu vou voltar no slide anterior lá. Quais são as unidades? Tensão, a unidade é volt. Corrente, a unidade é o A, que é amperes. Professora, deixa eu só tirar um print. Tira, fica à vontade. Beleza. Pronto. Deixa, depois eu vou resolver bonitinho, que durante a aula eu faço rabiscando aqui a tela, porque eu acho que fica mais parecido com a lousa. Mas depois eu vou mandar resolvido com a letra digitada aqui do teclado para vocês os slides, tá? Tá. Eu mando tudo pra porque, vocês. professora, eu já sou péssima em física. E aí, acordando cedo, assim, dá uma bugada um pouquinho. Eu não te julgo, viu? Eu não julgo, porque, olha, é difícil. Quando eu vou dar aula de manhã, gente, eu acordo, eu moro em Santo André, o filhinho tem diadema, né? Eu acordo 4h30 da manhã. Antes de ir para a sala de aula, eu tomo, assim, umas doses cavalares de café e eu consigo ir dar aula já logo às 8 da manhã. Você tomou café, né? Tomei já umas 3 xícaras. Isso, daqui a pouquinho já veio o efeito, tá? Não se preocupa, não. Pessoal,
Agora, essa etapa anterior, dizer, ó, tá tudo torto aqui, que a gambiarra que eu fiz para segurar o celular já tá explicando. Espero que dure até o final da aula. Vamos lá. Eita. Agora a gente vai aplicar isso aqui em forma de problema. Numa prova que vocês forem fazer, qualquer que seja, do vestibular, um concurso, alguma coisa, vai cair assim, bonitinho, do jeito que estava ali, isso aqui é isso aqui resolva. Aí, encontre isso. Não, vai cair uma forma contextualizada, vai cair em uma situação. E aí é onde entra o que a Ana tinha falado sobre interpretação, que é muito importante. Então, aqui nesses problemas, são só 3 problemas, a gente vai ver como é que cai de forma contextualizada. Então, vamos lá. Um ferro de passar roupa absorve uma corrente de 6 amperes. Deixa eu só fazer a mesma coisa que eu fiz no outro aqui, para deixar mais emocionante. Vocês não olhem, fecha os olhos agora, por Mas gentileza. a gente já viu, professor. Ó, eu tirei ele, pronto, acabou. Ninguém viu nada, ó. Vamos lá. Ó, alguém viu alguma coisa? O slide estava em branco, ninguém viu nada. Eu Tá não bom, vi, vou vocês colaborar viram? com você. Eu não vi nada. Isso, Não muito bem, muito aconteceu obrigada. nada. Tá tudo certo. Nada. Certíssimo. Vamos lá. Primeiro de tudo, interpretação. Um ferro de passar roupa absorve uma corrente de 6 amperes quando a tensão dos seus terminais são de 110 volts. Qual é a resistência do componente? Certo. Ele está perguntando o quê? Qual a resistência? Ele está perguntando Que informação que ele deu para gente? Ele deu a corrente, que é de 6, e Isso. os volts, que são de 110. Então, E ele aí a deu a gente tem que voltagem. urinar. Urinar, isso. Então, vamos urinar. Urinar a prova. Qual é a fórmula que a gente vai usar? R igual a U sobre I. Isso. Tempinho para vocês resolverem. Nossa, tô tendo uma briga aqui no chat, meu Deus. Briga, velho. Pera. Deixa eu ir lá ver aqui, né? Ah! Deixa eu ir ver porque o que mata o fofoqueiro é a fofoca pela metade. Deixa eu ver o chat. Nossa! Como vocês estão amigáveis essa manhã. Gente! Vamos lá. Ó, o tempo passando, hein? Deixa eu ver quem ganha a briga. E aí, quanto deu? Isso! Isso aí. Eu vou perguntar, porque é difícil, não vai dar para escrever a unidade, né? Então, Nossa, deixa eu só fazer. eu tô triste com a Giovana, porque eu estava Hum. aqui fazendo as continhas, ela já foi lá e respondeu. Você viu só, né? Acho que ela toma mais café que você, hein? Né? 18,33, o quê? Ons. Isso, então vamos fazer aqui o símbolozinho do on. Muito bem. Passando aqui para o próximo. Dúvidas, pessoal, sobre esse? Foi de boa. Não, esse tá fácil ainda. Tá fazendo. Então, todos aqui vão estar fáceis, assim, na nossa próxima aula que a gente tiver de eletricidade. Aí a gente vai fazer associação de resistores, aí vai ficar um pouquinho mais complicado, mas assim, a gente começa do fácil, para não causar grandes traumas. Aí depois o fácil médio, depois o médio, aí depois o difícil médio, e depois o difícil. Mas assim, eu tenho comigo que assim, sempre quando a gente começa, a gente precisa preparar o caminho. Então a gente começa aqui com a primeira lei de Ohm, que também, assim, eu vou falar para vocês, dependendo da que a forma. Vocês todos assistiram a pré-aula, a vídeo da pré-aula? Sim. Eu não tive tempo, professora, eu tava na escola. Ah, não, mas tudo bem.
quando a gente assiste uma aula que está pronta, alguma coisa assim, e quando a gente não para reparar nos conceitos, às vezes, por não entender o conceito, por não entender a teoria, a gente não consegue entender muito bem o que a gente precisa usar numa fórmula. Então, a gente às vezes acaba decorando uma fórmula, decora um mecanismo para usar a fórmula, mas não entende o porquê que está usando. Então, quando eu vou preparar as aulas e tudo mais, eu tenho essa visão de tentar assim, mostrar o porquê que aquilo está acontecendo. Porque, embora uma fórmula a gente tem que decorar, mas se a gente entender o que está acontecendo, por mais que às vezes a gente esqueça alguma informação da fórmula, alguma coisa do tipo, a gente consegue se virar, raciocinar e conseguir desenvolver. Então, até para ir para temas mais avançados, se vocês entenderem essa parte assim bem, quando ir para o mais difícil não vai estar tão difícil assim. E eu tenho isso porque quando a gente sempre estuda, né? Professor nunca para de estudar. Mas tinha muita coisa que eu tinha dificuldade, e depois que eu fui entender por que era aquilo, ficou mais fácil. Então, aí, quando a minha estava na parte de estudos, eu pensava, poxa, mas por que o professor não explicou assim? Que assim, pelo menos, eu ia conseguir me virar depois. Então, é uma Eu forma acho que que é sempre bom, professora, a gente começar pelo básico, assim, né? Porque aí, se a gente entender o básico mesmo, a gente consegue pegar as coisas mais rápido. Isso é, Ana, porque aí fica um pouco, tecnicamente o que você acabou de falar, mas... né? Eu tenho isso, mas sim, às vezes isso não parece tão óbvio. Às vezes vocês falam assim, mas a gente está trabalhando fórmula simples aqui e tal, não sei o quê, mas dependendo da forma com que isso é passado para vocês, o mais simples parece ser tão difícil, e aí vocês às vezes até desanimam de ir para um assunto mais difícil depois. Estou errada? Não está, professora, porque eu sou meio que a prova viva disso. Porque quando o meu professor da escola passou, eu não entendi nada. Agora eu estou começando a entender. Que bom. Então, já ganhei meu dia. É bom quando a gente consegue atingir essa parte assim. Você está entendendo por que isso está acontecendo? Aí quando a aluno fala assim, estou entendendo por que isso está acontecendo, aí é satisfação, satisfatório. Vamos para o próximo aqui, ó. Estamos quase acabando. O chuveiro elétrico funciona com uma tensão de 230 volts, sabendo-se que sua resistência é de 9 ohms. Calcule a corrente que circula no aparelho. Esse aqui ele já deu uma enfeitada, né? Então vamos lá, me falem como que a gente vai fazer esse exercício. Vamos primeiro urinar. Muito bem. Nossa, eu nunca vou esquecer mais. Pode ter certeza. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu passei isso aqui na escola, pro terceiro ano, e a gente teve um provão na escola, né? Aí só caiu exercício sobre isso. Quando eu vi os resultados, vai, Ana, vai lá, fica à vontade, depois você olha a resolução. Quando eu vi os resultados, eu falei assim, gente, eu não acredito, vocês não urinaram a prova? Aí o pessoal, eu esqueci. Eu falei, não acredito, se tivesse urinado a prova, ia ter acertado tudo, porque era só usar aqui, ó. Aí eles ficaram, não acredito. Então, assim, vocês já estão de parabéns, porque vocês estão online e já pegaram aí que o esquema é começar urinando a prova. Leonardo já Então, deu a ó, resposta já. Ele Leonardo já tá respondeu super ligeiro. rápido. Mas, professora, sério, essa técnica do urinar é muito boa. Obrigada por me ensiná-la. Nada, o que você aprendeu na aula hoje? Conta para os pais. Não conta. Vocês vão falar para vocês saírem do cursinho que vocês estão aprendendo que não deve. Bom, vamos lá. Vamos urinar a prova. Vamos começar com vocês, as meninas, já que o Leonardo já... Leonardo, você quer abrir o microfone, explicar aqui? Quer deixar as meninas tentarem fazer? Esse é por conta de vocês. Eu tenho uma dúvida pro Leonardo, porque ele sempre dá as respostas certas, mas ele nunca fala e nunca aparece. Leonardo, eu vou fazer aquele teste lá. Você é um humano? Você é um robô? Assinale aqui se você... Olha só. Será que é hoje que o Leonardo aparece? Sem pressão, Leonardo. E eu acho que não é hoje, não. É hoje, sem pressão, Leonardo. Um dia você aparece aí.
Vamos lá, meninas. Então, Leonardo já fez, já tá ligeiro. O que a gente vai fazer? A gente precisa saber da corrente. Então, a gente precisa saber o I. Que informações nós temos? Que o U é sobre R. Vamos lá. U sobre R. Quais são os valores do U aqui no exercício? 230. Isso. Sempre é bom organizar os dados aqui, porque isso é uma dica importante. Parece besteira, mas não é. Isso aqui a gente está falando de uma coisa um pouco mais simples, mas às vezes é um exercício mais complexo, falando de outro tema. Então, assim, gente, sempre vem aqui no cantinho da folha, organiza todas as informações que vocês tiverem do exercício. A gente chama isso de empilhar os dados. Um professor meu falava isso, né? Então, vamos empilhar esses dados aqui. Então, a gente está procurando o I, a gente tem o U, e que mais falta? O A R. resistência. Qual que é o valor da resistência? 9 ohms. 9 ohms. Qual que foi o resultado do Leonardo aí no chat? 25,5. Amperes. Isso, amperes. Ó, aí, bonitinho, colocou a unidade de medida, muito bem, então vamos lá. Ó, 230 e são 2. Nossa, tá feio, hein? Espera que esse aqui eu vou Eu já ia perguntar o que é. Ué, você não sabe ler mandarim? Como assim você não sabe? Ó, 230 dividido por 9. Esse cara aqui vai dar 25,5 amperes. Pronto. Feito. Exercício feito. Vamos para o próximo. Leonardo já fez, mandou a resposta no chat. Isso aí, Leonardo, tá certo. Vamos lá. Primeiro de tudo. Ei, ele já fez essa? Tô brincando. Brincadeira, gente. Agora acho que ele já fez, mas na hora que eu falei, acho que ele não tinha feito. Vamos lá, empilhar os dados. Vamos ler, né? Ao aplicar uma tensão desconhecida em uma torneira elétrica de resistência elétrica de 20, circula uma corrente de 11 A. Qual é a tensão de alimentação desse componente? Vamos lá, meninas, me digam como fazer. Veio outra, 220V. A Raíssa. E, ó a competição agora. Inteligente aqui, hein? Então, tudo ligeiro. Então, vamos lá. Me ajudem aí. A gente começa. precisa saber o U? Isso, né? Ó, Isso é o U. É o... Então, se a gente quer saber o U, Então fica a gente U vai usar o quê? R vezes 1. Então, vamos lá. U vai ser igual R vezes I. Vamos só organizar os dados aqui do lado. Qual que é o valor da resistência? De 20. Isso. Qual que é o valor do I? 11. 11. Tá certo o que eu fiz aqui, gente? Eu acho que sim. Senão eu tô errada também. Tá certo, eu só tô enchendo o saco. É só para ter certeza. Tá Então certo? fica 20 vezes 11, que é 220, como o povo colocou aí. Muito bem, então vai ser 220 o quê? Oi, gente, o quê? 220 pôneis malditos? Volts não, calma aí que eu me perdi. V. Vê, tá certo. É volt. volt, mulher, é volt. Tá aí, ó. Tá vendo? Pronto. Acertei essa. Muito bem. Exercício feito. Pessoal, para finalizar essa minha parte da aula, a gente vai voltar para o desafio. Vocês já tinham aí acertado aí no meio do caminho que a gente precisava ter uma resistência aqui. E aí, vou falar para vocês, vou voltar lá para o primeiro slide. Segundo. Estão vendo essas pecinhas aqui, os resistores?
São esses resistores que a gente vai utilizar para ligar o LED sem queimar. Como eu disse aqui, esses resistores têm várias capacidades, e aí eu vou trabalhar um pouquinho mais isso aí quando a gente tiver a oportunidade de estar numa aula presencial, montando, fazendo uma aula prática, né? Mas aqui fica só a questão da imagem e a teoria. Imaginem que esses resistores, quando eu vou fazer um circuito elétrico, eu vou representar ele no circuito elétrico assim. Tudo bem? Esse símbolo aqui vai ser meu símbolo para resistor. Professora, as duas pontas dele vai no mesmo lugar ou não? Não, né? Vai ser por um fiozinho. Eu vou tentar fazer um esquema aqui para vocês entenderem. Ah, tá. Professora, só uma pergunta. Diga. Esses resistores é tipo aquela lampadazinha que vem na resistência do chuveiro? Não, ele é uma pecinha bem pequenininha. Ó, durante essa semana lá na escola, meu material ficou todo lá, gente. Eu não consegui trazer ontem. Eu até ia tentar fazer, mas ia levar muito tempo, né? Também ia gastar muito tempo, não ia dar para fazer aqui. Mas eu vou tirar umas fotos, aí eu vou mandar lá no grupo para vocês verem como que é o resistor e uma foto do circuito montado, que eu tenho o circuito montado feito na escola. Para vocês terem noção do tamanho das peças, como que é feita a solda, onde que solda, tá bom? Professora, será que a gente também conseguia ver com a Eli da gente ter uma aula presencial para a gente tentar montar? Claro, já estou falando com ela já. Alguns experimentos aí de eletricidade para demonstrar para vocês. Particularmente, eletricidade na parte de física, dá para fazer uns experimentos interessantes. E aí a gente está vendo aí para fazer uma aula não só de experimentos dessa parte, mas de química também, para facilitar vocês. Ai, sim. Até o Enem a gente tem um tempinho aí, eu acho que vai dar para organizar alguma coisa assim. Sim. Tá bom? Ó, vamos lá. Então, vai ficar só no desenho aqui, por enquanto, né? Até que a gente tenha a oportunidade de fazer presencialmente. Esse esquema que eu vou fazer aqui é como vocês vão encontrar representados. Talvez vocês já tenham passado por isso, né? Visto algum exercício assim. Eu vou desenhar aqui o circuito. Esse aqui é o circuito mais simples que a gente pode encontrar. Aí tem um símbolozinho aqui. Esse símbolo aqui. Isso aqui é uma setinha, isso aqui é uma setinha. Ó, vamos lá então. Primeiro de tudo, quando vocês encontrarem num circuito elétrico esse símbolo aqui vai ser a alimentação. Então, a nossa alimentação vai ser essa bateria de 9 volts, certo? Então, tá escrito aqui, ó, 9 volts que é essa bateria. Dessa bateria vai sair um fiozinho. Eu vou até mudar a cor aqui, porque geralmente é representado por cores, né? Então, ó, a parte de cima vai ser a parte vermelha e a parte de baixo aqui eu vou deixar a parte preta. Opa. Vou deixar aqui como preto. Cadê o preto? Aqui, preto. Vou deixar aqui embaixo como preto. Por que que eu tô fazendo isso? Porque quando a gente vai identificar os polos de um conector de bateria, o fiozinho preto é o negativo. E o fiozinho vermelho é o positivo. Vocês viram que a gente precisa saber qual que é o positivo e o negativo para ligar as coisas certinho, né? Então, beleza. Sempre nas baterias, pilhas e tal, vem indicando, né, o lado que é negativo e o lado que é positivo. Sim, vem sim. Ó, peraí, gente, eu já volto. Acho que um conector de bateria eu tenho aqui. Peraí. Voltei.
cada vez que eu coloco o fone aqui, eu fico mais descabelada. Ó, vocês estão vendo isso aqui, ó? Vou bem aqui. Ah, eu já vi um desse, professora. Já viu, né? Isso aqui é um Já. conectorzinho de bateria, ó. Dele sai 2 fiozinhos, tá vendo? Um preto e um vermelho. E aí, assim que a gente monta o circuito, ó. A gente vai pegar esse fiozinho vermelho. Você falou das perninhas do resistor, certo? Sim. Uma perninha do resistor a gente vai soldar nessa parte, nesse fiozinho vermelho. Uma perninha vai ficar aqui. Professora, uma dúvida. Então, o vermelho é o polo positivo e o preto é o negativo. Isso. Aí a gente vai encaixar, a gente encaixa esse conector aqui, ó, lá na bateria. Aí daqui de dentro, ó, o que é o negativo, é que não dá para ver que é fechado, mas o fiozinho preto tá saindo desse negativo e o fiozinho vermelho tá saindo do positivo. Aí a gente encaixa a bateria aqui para levar, né, pelo condutor. A bateria vai impulsionar os elétrons para esse condutor. Aqui na perninha vermelha, no fiozinho vermelho, a gente vai soldar uma perninha do resistor aqui, aí o resistor vai ficar aqui. Na outra perninha do resistor, a gente vai soldar uma das perninhas do LED. Vai ficar. Vou fazer um desenho aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Aqui é o conector da bateria. Deixa eu usar o vermelho. Saiu aqui, ó. Fiozinho vermelho. Positivo. Aí a gente vem aqui, coloca uma perninha do resistor. Vou desenhar o resistorzinho aqui, ó. Uma perninha do resistor aqui. Na outra perninha do resistor, a gente vai colocar. Deixa eu mudar a cor para desenhar o LED. A gente vai soldar na perninha positiva do LED, a outra perninha do resistor, tá vendo? E o fiozinho preto que sair da bateria, a gente vai soldar na perninha negativa do LED. A gente vai vir aqui, ó, encaixa a bateria, esse LED aqui ele vai acender e ele não vai queimar, porque esse resistor aqui vai estar segurando parte da corrente que está passando para deixar chegar somente os 2 volts aqui no LED, porque a bateria tem 9 e precisa chegar a 2 volts. Conseguiram entender? Professora, eu buguei. Bugou? Buguei. Então, calma. Eu sei que é difícil quando a gente não está vendo, né? Mas, ó, vamos lá. É bom também que a gente já vai montando os dados aqui para resolver o exercício, tá? Ó, vamos lá. Nessa parte aqui, deixa eu mudar a cor da caneta para não confundir. O que eu tenho aqui, ó? Esse quadrado bonito, perfeito. Aí é a bateria. Isso, é a bateria, certo? Então, essa bateria tem 9 volts, beleza? Beleza. Ela tem os polos também. Ela tem um polo positivo e ela tem um polo negativo, certo? Certo. Você imagina que tá saindo fiozinho aqui, né? Ó, fiozinho vermelho. Imagina que eu vou montar esse circuito aqui para acender esse LED. Uhum. Tá vendo o fiozinho saindo aqui, ó? Deixa eu usar esse aqui. Ó, o fiozinho tá saindo aqui do polo positivo. Sim. Vocês já viram como que faz solda com ferro de solda? Sim. Então, eu vou pegar um ferro de solda, vou pegar a pontinha descascada desse fiozinho da bateria e vou soldar direto em uma perninha do resistor. Ó o resistor, Tá. Agora entendi. entendeu? A outra perninha que sobrar aqui do LED, eu vou soldar na perninha positiva do LED, porque a gente está fazendo o lado positivo do circuito, ó. Tá vendo? Sim. Do outro lado, a gente tem o polo negativo da bateria. Aí a gente tem o fiozinho aqui do negativo, que é o preto. E a gente vai lá, ó, e solda direto na perninha negativa do LED. Então, o lado negativo, que é o preto, vai direto na perninha do LED. Isso. E o vermelho a gente coloca o resistor. Isso.
Se fizer ao contrário, não vai funcionar. Era nessa parte que eu tinha bugado um pouquinho. Agora eu entendi, professora. E como a gente, assim, é chique, quando a gente for fazer isso presencialmente, vai ter um interruptor aqui do lado do lado negativo. A gente pode fazer um negócio sofisticado, fazer um interruptor aqui. Aí a gente representa o interruptor como aberto. Aí a gente coloca um fiozinho aqui. Aí na hora que apertar o botão, encosta, aí faz o contato e acende. Que é chique, né? Tem que fazer um muito negócio chique, sofisticado. professora. A gente colocar um interruptor, vai ficar muito chique. Os grandes físicos vão ficar com inveja. Bom, principalmente quando vocês verem meu interruptor de milhões. Aí eu vou contar para vocês que eu vou deixar ser surpresa no dia. Bom, vamos lá. Gente, para encerrar aqui nossa parte, né? A gente partir aí para 5 minutinhos de intervalo e o Renato entrar com a parte dele. Beleza, a gente sabe que esse LED, esse símbolo aqui, gente, esse triângulo com as duas setinhas, representa um LED no circuito elétrico. A gente sabe que esse LED é de 2 volts. E a gente tem um resistor aqui, a gente precisa saber qual é a resistência que ele vai oferecer, qual é o resistor que a gente vai usar para não queimar esse LED. Porque tem resistor, cada resistor vai segurar uma quantidade de corrente, né? Então, a gente precisa saber certinho. Uma continha, Pro? Mas é claro, o técnico lá, quando vai montar o equipamento, ele faz a conta para saber qual é o resistor que ele usa. Como eu sou muito boazinha, eu vou dar para vocês o valor da corrente, tá? Sim, porque hoje eu estou de bom humor. A corrente é 0,02 amperes. Como que a gente ia saber isso se a gente estivesse fazendo isso aqui na prática? Já ouviram falar de multímetro? Multímetro, depois eu vou mostrar lá no grupo para vocês. Eu mando uma foto. Ele é um aparelhinho assim eletrônico que ele tem dois eletrodos assim. Aí você conecta nos aparelhos, você consegue medir qual é a tensão, qual é a corrente. Eu acho que eu sei, aí, professora. É tipo um quadradinho, né? Que tem 2 negocinhos assim. Isso mesmo. Aí você pega esse multímetro, coloca na perninha do LED, nas duas, um em cada perninha, ele vai te dar qual é o valor da corrente que está passando ali. Então, aí a gente conseguiria saber o valor utilizando um multímetro. Ó, quais informações vocês têm aqui, então, nesse desenho maravilhoso? A gente sabe que a gente tem 2 amperes já. Então, vamos lá. A gente tem 0,02 amperes. 0,02 amperes de corrente. O que mais a gente precisa saber? A resistência. Mas, professora, a gente também não pode usar o nome estranho, o negocinho do nome estranho, para fazer o do 9 volts? Usar os ons? Ons? Não, o negocinho do nome estranho. Resistor. Não. É Ai, você acabou de falar, professora, eu esqueci o nome. Um multímetro? Isso, a gente não consegue usar ele para medir os 9 volts? Assim, a gente já sabe que a gente tem 9 volts. Se eu quisesse saber quanto que é a voltagem, eu conseguiria usar um multímetro. Mas nesse caso aqui específico, ele está perguntando qual que é a resistência. Eu preciso montar esse circuito e eu não posso chegar a deixar 9 volts nesse LED, ó. Entendeu? A gente já tem a informação dos volts. Ah, sim. A gente precisa calcular essa resistência aqui. Qual que é a resistência que a gente vai usar? O resistor. Deu para entender? Sim, professora. Mas a gente poderia fazer tipo uma conta de subtração, de divisão? Exatamente isso. Bem observado. Ó, se vocês repararem, uma subtração é o que a gente vai ter que fazer.
Para determinar esse valor de U aqui, né? Qual que é a tensão para fazer esse cálculo? Vocês vão reparar que a gente tem tensão aqui e a gente tem a tensão aqui. A gente tem duas tensões. Nos exercícios anteriores, a gente só tinha o valor de uma tensão. Então, a gente precisa pensar assim, da seguinte forma. Eu tenho uma entrada de 9 volts e eu preciso que chegue só 2 volts. Então, a voltagem que eu vou usar aqui é a diferença. Conseguir entender? A gente precisa que chegue só 2 volts. A gente tem 9 volts e a gente precisa que chegue só 2 volts. Então, a gente vai fazer uma subtração. 9 menos 2 dá quanto? 7? 7. Muito bem. Então, Professora, a oi. Giovana falou no chat que ela teve um imprevisto e que ela precisou sair. Ah, tranquilo, tranquilo. Sem problemas. Depois aí eu passo o slide da aula, ela pode ver aqui a resolução. Bem? Pessoal, então, ó, esse U, ele vai ser de 7 volts, tudo bem? Conseguiram entender o porquê? A gente tem a entrada de 9 volts, mas a gente precisa que chegue no LED só 2 volts. Beleza? Deixa eu apagar um Então, pouquinho aqui. professora, a gente tem que fazer com que esses 7 volts não passe para o LED de 2 volts. Perfeito, é exatamente isso. A gente precisa que essa resistência aqui segure 7 volts para passar só 2. Então, a gente vai calcular qual é a resistência que a gente precisa. O que a gente faz para calcular? Primeiro, a gente faz o quê? A gente vai urinar. Isso. Vamos urinar. Quem que a gente está procurando? O R. O R. Quanto que é o U? 7. Deixa eu pôr aqui, né? R é igual 7. Qual que é a corrente? R? A corrente do R? Qual que é a corrente aqui do ladinho, ó? É os amperes, né? Eu dei o valor aqui, ó, para vocês. 0,02 amperes, tudo bem? Uhum. Beleza. Valor da nossa resistência, cadê o Lucas? 7,02? Oi. Oi. Fazer a continha aqui, ó. 7 dividido por 0,02 vai dar 350. 350 o quê? Ohms? Isso. Muito bem, Ana. 350 Errei na ohms. conta, mas acertei no ohms. Acertou. Mas aí é questão só de acertar a continha, tá bom? Mas se vocês Ok. conseguirem entender o raciocínio, todo mundo, sim? 350 ohms, aí a gente ia lá, olhava numa tabela de código de cores e a gente escolheu um desses daqui para utilizar para fazer o circuito. Aí isso aqui a gente mostra para vocês quando a gente tiver a oportunidade de estar presencialmente, porque se eu tentar mostrar para vocês aqui, aí vai tomar muito tempo. E tem a segunda parte da aula. Pessoal, alguma dúvida aqui? Querem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Todo mundo de boa?
Ó, vou entender que tá todo mundo de boa, hein? Vou descompartilhar aqui a tela. Eu mando para vocês aí, depois desses slides passado a limpo. Vou descompartilhar para a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa parte da aula, é o momento de falar. Não, de boa. Renato, você está por aí? Ah, Associação de Gestores. Então, no nosso próxima aula, a gente pretende dar uma continuidade, né? Vai ficar para a próxima aula a parte de associação de resistores, que aí o Renato tem aquela parte para falar com vocês sobre energia elétrica, né? Falar um pouquinho de potência. Numa próxima aula que a gente tiver, a gente adentra nesse tema de associação de resistores, tá bom? Se possível, também a gente. Se possível, não, a gente vai dar um jeitinho de fazer aquele encontro presencial aí para ver os experimentos, alguma coisa do tipo, para vocês montarem esse circuito que eu mostrei. Beleza? Renato, tá aí? Pessoal, enquanto o Renato aparece